Olá, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Trajetórias. Eu sou a Lidiane Macedo e estarei conduzindo o episódio de hoje que está para lá de especial. Nossa convidada, para quem não conhece, acredito que muitos a conhecem, é a nossa querida Antônia Miranda. Hoje ela vai compartilhar conosco um pouco da sua história, das suas lutas e conquistas e como ela tem feito para se manter firme aos pés da cruz. Seja bem-vindo a mais um programa Trajetórias, Histórias que Transformam Vidas. Antônia, muito obrigada, minha querida, por participar do nosso programa, por compartilhar comigo e com muitas pessoas a sua história. Que Deus te abençoe. Obrigada, Lidiane, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui e principalmente para falar de um assunto que eu amo, que é Jesus. Amém. E quando é nossa história fica muito mais fácil, né, de falar verdade, do amor de Jesus verdade. em nossa vida, né? Eu li um pouquinho sobre a sua história, uma história bem longa, comprida, com muitos detalhes. Mas me conta um pouquinho, Antônia, de onde é sua origem, de onde você veio? Quem é a Antônia? Sim, eu sou de uma família de origem espanhola e tenho muita alegria e satisfação de poder conhecer um pouco dessa história, de saber das minhas origens, saber quem foram os meus avós. E eles lutaram muito lá na Espanha, porque eles passaram por um período muito complicado, que foi a Guerra Civil Espanhola. Então, meus avós viveram isso lá. Tanto que eu perdi o meu avô paterno na guerra. E minha avó ficou viúva, muito jovem, com 2 filhos para criar. E lá ela teve que se virar mesmo, até trabalhar braçalmente, porque não tinham comprovado a morte do meu avô. Levaram muitos anos para comprovar essa morte. E então ela precisou trabalhar muito para poder criar esses 2 filhos. E nesse período, eles acabaram vindo para o Brasil? Sim, depois de adultos já. Meu avô materno, meu avô Manuel, acabou recebendo um convite de amigos espanhóis que já viviam em Curitiba para que viessem para cá. Daí meu avô materno achou por bem estar vindo para cá com a família. E nisso veio primeiro o meu avô materno com a minha avó, e nisso veio depois a minha tia materna, a Berta, com o Ramon, que era o filho da minha avó paterna. Que lá em casa nós temos uma junção de 2 irmãos, o mais velho e o caçula, casados com 2 irmãs. Nossa. A mais velha casada com o irmão mais velho, a Berta com o Ramon, e minha mãe casada com o filho mais novo da minha avó, Eugênia, o Evaristo e a Antônia. Eu sou, na verdade, a 3ª geração de Antônias na minha casa. Eu sou Antônia terceira. Que legal. E eu acho isso muito lindo, porque a gente consegue rever a história da família. Sim. E eles me trouxeram sempre esse estigma de estar sempre passando a história da família. De manter viva, de né? manter viva essa história familiar. Mas lá na Espanha aconteceram muitas coisas, porque eles se converteram lá na Espanha, eles já vieram evangélicos para o Brasil. E lá na Espanha, quando eles estavam conhecendo a palavra, isso pós-guerra, foi um missionário argentino para lá, no povoado onde eles viviam. Eles viviam no noroeste da Espanha, no lugarzinho chamado Marín, na província de Pontevedra. E lá era costeiro, perto do mar. E foi esse missionário argentino para lá, e ele era um homem muito ungido, levou muitas pessoas ao batismo, e foi nesse movimento que a minha família conheceu o Evangelho e se converteu ao Evangelho. Entendi, mas nesse momento ainda não foi a questão de se converter à Igreja Adventista, foi uma outra denominação. Sim, uma outra denominação. E eles adoravam a Deus, tínhamos nossos cultos familiares aqui já no Brasil, e foi nesse movimento dentro da minha casa, já com minha avó, meus avós aqui,
meus pais já casados, que eu cresci dentro desse movimento. Nós fazíamos os nossos cultos familiares, louvávamos muito a Deus, e foi nesse momento que eu me percebo hoje, com os meus 5 anos, 6 anos já do Espírito Santo já me tomar ali. Porque eu me percebia numa alegria muito profunda de ouvir a minha família adorando a Deus. Então isso sempre me teve comigo, sabe? Aquele momento ali muito especial para mim, eram esses momentos familiares que a gente vivia. É uma fase da vida de qualquer ser humano que marca muito a infância. Sim. E a partir do momento que ela tem essa base, essa estrutura espiritual, isso nos fortalece para que a gente cresça de uma forma buscando mais a Deus, né? Em determinadas situações, em períodos difíceis. Ali é onde está a nossa base, é na infância. Sim. E depois que a Antônia começou a crescer, como foi esse período de conexão com Cristo? Foi muito forte, porque meus pais sempre tiveram essa preocupação de apresentar Jesus aos filhos. Então eu crescia dentro da igreja, louvando a Deus, conhecendo a palavra, e cresci querendo estudar a palavra. Então meu primeiro momento assim que eu me pego como criança estudando a palavra era decorando os livros da Bíblia. Eu queria aprender a decorar cada Bíblia, cada livro da Bíblia. Então aquilo foi me dando autonomia para que eu pudesse procurar os livros da Bíblia e começar a ler a palavra de Deus. E sempre nesses movimentos assim de final de ano, o Natal sempre foi uma época muito especial para nós, porque nós participávamos dos jograis da igreja, do coral da igreja. Então isso sempre me marcou muito dentro da minha caminhada, na minha infância. Mas algo muito interessante também me aconteceu na infância. Deus já me chamava, sabe, para o Adventismo, porque eu tinha e tenho uma amiga muito querida, a Tânia Maia Yamaguchi, que era adventista de berço. Então eu convivi com ela durante a minha infância. E lá eu já percebia as diferenças, a maneira como eles viviam dentro de casa. Ela me falava muito que não comia carne de porco, porque ela vinha, jantava com a gente, às vezes almoçava com a gente, então ela sempre tinha aquela preocupação de não estar comendo carne de porco. E me falava do sábado. Então eu cresci vendo também esse movimento da Igreja Adventista já na minha infância. Embora vocês tivessem essa estrutura familiar, espiritual muito alicerçada, mas algo ainda te chamava a atenção, a curiosidade. Sim, eu percebia que Deus tinha algo a mais para me apresentar, tanto que no decorrer da minha vida isso foi comprovado. Então o que eu percebo é que quando meus pais eu era jovenzinha ainda, com 12 anos, meu pai tinha um sonho de voltar para a Espanha. E ele acabou decidindo ir para Navegantes, em Santa Catarina, construir um barco. Como ele era pescador na Espanha, passou a juventude no mar, e era algo que ele sempre me contava e me falava das experiências que ele passava no mar com Deus, que era mar e céu e estrelas, e ele sabia ler as estrelas e contava realmente da unção do Espírito Santo ali com ele, naqueles movimentos que eles tinham de trabalho, e a forma como eles se conduziam entre eles dentro dos barcos, da forma respeitosa que eles se conduziam dentro das amizades que ele conseguiu criar durante esse período da vida dele. E um episódio até que aconteceu quando a minha avó paterna se tornou evangélica na Espanha. Eles saíam de madrugada para ir para o mar, tanto ele quanto o irmão dele, mais velho. Eles ainda eram solteiros. E aconteceu que plantaram fogo na casa, atearam fogo na casa. E eles foram ver, correndo para tentar ajudar a família, apagaram o fogo e viram que era a casa deles que tinha pego fogo. Aí ali ele tinha 17 para 18 anos e ele dizia que naquele instante ele se tornou homem e que ele tinha que cuidar da família dele, que era a mãe e o irmão. Mas sempre voltado, sabe, com
com a intenção de sempre estar ajudando as pessoas de alguma forma. E ele me trouxe isso na minha infância também, com os testemunhos que eles davam, né, em relação a toda a família, o que eles tinham vivido na Espanha. Estou voltando um pouquinho porque são coisas tão interessantes, porque minha avó, minha tia, que viram a guerra, elas falavam que passaram por coisas terríveis lá, de rasparem até a cabeça delas, porque elas eram, né, não queriam falar sobre os maridos e os homens da família, onde estavam, onde que se encontravam, e os soldados torturavam, queriam envergonhá-los, né? Envergonhá-los através de raspar as cabeças. Então foram coisas muito impactantes que eles viveram e que viram realmente a diferença do que é o amor de Deus e do que é o inimigo, o que o inimigo é capaz de fazer com o ser humano. Sim. Então foram nessas lidas assim de histórias de família que eu fui crescendo e vendo. E quando eu tinha 12 anos, como eu te comentei, meu pai resolve ir para Navegantes construir um barco. E lá ele ficou, nós ficamos lá 3 anos. Nos 2 primeiros anos ele trabalhou, só que ele se viu doente nessa época. E aí ele resolveu ir vender o barco dele, mas no Porto de Santos. E ele sai do Porto de Itajaí, vai para Santos, fica lá em outubro, novembro. Quando chega dezembro, e ele ainda não tinha conseguido vender o barco, ele resolve voltar para casa, porque ele queria passar o Natal com a gente. Ele não queria estar longe. Mas a saúde já estava meio debilitada. E nisso ele pega o barco, era um barco até grandinho, não era pequeno não, e vem sozinho, porque ele era uma pessoa experiente, ele passou praticamente a adolescência e a parte adulta no mar. Ele volta sozinho com o barco, porque não queria ficar lá, mais em Santos. E nisso ele se põe a viajar 400 quilômetros mar afora. E se pega no cansaço. E nisso ele começa a cochilar no timão do barco, começa a cochilar e ele escuta alguém chamando por ele. Ei, Evaristo! Chamava ele assim. E ele acordava. E veio vindo, veio, até que ele chegou em casa. Nós estávamos em casa, eu, minha irmã, meu irmão, minha mãe e umas amigas que a gente ainda brincava de pular corda, a gente brincava de pular elástico nos meus 13, 14 anos, né? A gente brincava muito, graças a Deus eu tive uma infância maravilhosa. E nisso meu pai chega do mar e pede para os amiguinhos que fossem para casa, porque ele precisava reunir a família. Nos reunimos na sala, nos pusemos de joelhos e ele orou agradecendo a Deus por ter chego bem, porque realmente a viagem tinha sido muito difícil. E naquilo eu percebi, sabe, quanto Deus estava cuidando dele ali também naquele momento. Sozinho no mar, Sozinho no mar. Pois bem, depois disso, 2 anos já, eu já estava com 15 para 16 anos. A saúde dele agravou muito. Aí eu precisei ir trabalhar fora, foi o meu primeiro emprego. E nesse meu primeiro emprego eu fui muito feliz, porque eu estava vendo que eu estava ajudando a minha família. Eu fui muito satisfeita. E eu estudava durante a noite no colégio local, era um colégio público, e durante o dia eu trabalhava. E quando eu voltava, ele estava lá me esperando eu chegar. E numa dessas noites eu cheguei, ele sentadinho no sofá de casa, eu abracei, peguei, encostei a minha cabeça no peito dele e ouvi o coração dele descompassado pelas arritmias cardíacas que ele já estava sofrendo. E chorei muito ali porque eu vi que ele não estava bem. E aquilo mexeu muito comigo, sabe? Logo após isso ele já veio para Curitiba. Veio para Curitiba para tentar fazer um cateterismo e fazer uma cirurgia cardíaca. E aí ele me telefona no meu trabalho, me falando que ele ia fazer a cirurgia, que estava com muitas saudades da gente. E nisso ele fez a cirurgia, só que ele não resistiu. Então, nesse momento da minha vida, assim, quando meu pai morre, foi o momento mais impactante para mim,
perdê-lo foi algo muito difícil. Teu pai tem quantos anos na época? 49 anos. 49, era jovem ainda. Sim, ele era bem jovem. Minha mãe estava grávida de 5 meses quando ele falece. Então foi muito difícil para ela também, para toda a família. E nesse momento muito complicado para mim, que eu estava realmente, eu vi meu pai no caixão, foi uma coisa que me matou por dentro também. Eu resolvo me batizar. Eu resolvi que até então eles não tinham me deixado eu me batizar porque me achavam eu muito nova. Mas na igreja adventista? Não, ou em outra em denominação? outra denominação. Tá. E eu estava com 16 anos, me batizei no Rio de Itajaí. E a gente pedia pelo Espírito Santo, e foi nesse momento da minha vida que o Espírito Santo me tomou. Foi no momento mais duro da minha vida. Então foi dessa forma que Deus me tratou. Eu tinha muita sede da palavra de Deus, eu lia muito a palavra de Deus, e nessa busca por Deus, o Espírito Santo vinha e queimava meu coração, e se fazia presente, me enchia de alegria, porque eu sentia a presença dele comigo, bem do meu lado, assim, sabe? Eu saía sozinha, ia trabalhar, isso já aqui em Curitiba, eu me batizei, e aí em seguida a gente já voltou para Curitiba, porque a minha mãe queria ter o filho aqui. E voltamos para a casa dos meus avós. E daí eu sei que o Espírito Santo me fazia queimar, sabe? Eu tinha amor de falar, não conseguia ter outro assunto na minha boca senão Jesus. Era o que eu sabia falar. Então o Espírito Santo me tomava mesmo e me queimava, me pegava fogo no meu corpo, ficava presente do meu lado. Eu saía glorificando o nome de Deus, assim, sozinha no meio da rua, mas eu saía glorificando o nome de Deus por mais dificuldades que eu tinha em casa, financeira. A minha mãe realmente ficou muito abalada com a morte dele. Então a gente passou por momentos muito difíceis, mas foi nesse momento que o Espírito Santo me pegou e me dava a alegria de viver, de continuar vivendo. Nisso, na igreja, eu tive um outro momento que Deus realmente me tomou, muito especial. Eu já estava com 17 anos. Teve um festival de corais na igreja, e lá eu estava no meio das pessoas, estávamos atrás da cortina. Algumas pessoas aqui da igreja, inclusive, conhecem essa história. Eu estava no meio das pessoas lá do meu coral, esperando o momento para a gente se apresentar. Então a gente estava com a cortina fechada, então a gente não enxergava os outros corais que estavam chegando. E teve um momento que o apresentador chega, eu lá numa determinada denominação, num bairrozinho chamado Vila Oficinas, aqui em Curitiba. Chega lá e a apresentadora: agora, os Arautos do Rei. Gente, aquilo foi demais para mim. Nunca tinha ouvido falar dos arautos. Quando eles abriram a boca, eu recebi o Espírito Santo naquele instante. Qual foi a sensação eu me enchi de tanta alegria, de tanto impacto. Sabe quando você recebe a palavra e você fica impactada com a palavra de Deus, que Deus está falando com você? Sim. Foi assim que aconteceu comigo naquele instante. Eu ali sozinha no meio daquelas pessoas, recebendo aquele impacto do Espírito Santo. Mas foi na primeira nota que eles abriram a boca e cantaram, eu já recebi aquela unção do Espírito. Eu fiquei maravilhada. Depois da nossa apresentação, eu corri para ver se encontrava-os, mas eles já tinham ido embora. Então aquilo foi mais um contato que eu tive com Deus através das vozes dos arautos do rei. E aquilo nunca mais esqueci na minha vida. Carrego isso desde os meus 17 anos. E depois, com os meus 20 anos, eu conheci a igreja adventista através do Airã. E o Airã, a família do Airã era adventista. O avô dele
a tia dele, Nair, que já é falecida, que ela congregava aqui na JuVV. Eu acabei me casando com ele, tivemos um filho. Mas a nossa passagem dentro da igreja adventista, naquele período, foi somente o batismo e o casamento. Quando o Lucas nasce, na verdade, quando eu quis ter um filho, eu pedi a Deus esse filho, que ele me abençoasse com um filho, eu pedi a Deus. Deus me deu um sonho, eu sonhei com Lucas nos meus braços, eu vi bebê nos meus braços e vi também ele adulto. Deus me mostrou ele adulto e era exatamente igualzinho como Deus me mostrou. Eu fiquei tão impactada com aquilo que quando o Lucas nasce, eu descubro que ele era uma pessoa especial, já nos primeiros meses de vida. Eu fiquei muito impactada, eu chorava com ele nos meus braços, louvava o meu Deus com o Lucas nos meus braços, mas eu nunca na minha vida deixei de amá-lo, desde o ventre, desde antes mesmo, porque eu queria muito ter um filho. Então eu amei o Lucas incondicionalmente. Eu coloquei para Deus, pedi a Deus que me ajudasse a criar esse filho e que eu estaria me doando a ele completamente. Por mais que o meu casamento não tenha sido feliz, que infelizmente a gente não deu certo e a gente acabou se separando, eu andava com o Lucas, né? Fui com o Lucas vivendo uma kitnet. Eu chorava a Deus, pedia a Deus, clamava a Deus que não me abandonasse. E nesse momento Deus sempre foi fiel comigo, porque eu tinha o desejo de continuar adorando meu Deus, por mais das minhas frustrações, das minhas perdas, da perda do meu pai, depois de um casamento frustrado, eu continuei adorando meu Deus. Eu acho que isso foi o maior segredo da minha vida, sim, foi o fato de nunca ter deixado a palavra de Deus e ter buscado Deus em oração. Foi o que te deu forças. Foi o que me deu forças, é o meu segredo, na verdade. E nesse período que você, né, acabou sendo mãe, você estava afastada da igreja. Sim, aí eu fiquei com vergonha. Literalmente eu fiquei com vergonha porque eu era uma mulher separada, com filho, de vir para a igreja. Então naquele momento, na minha cabeça, não cabia de eu estar vindo para cá, eu não me achava merecedora de estar aqui. Mas Deus nunca me abandonou. Verdade. Ele me deu força, porque eu ensinava o meu filho a palavra de Deus durante a infância dele. A nossa rotina era, eu saía ao meu trabalho, eu deixava ele na escolinha e vinha para casa, a gente jantava, tomávamos o nosso banho, fazíamos a liçãozinha dele, que eu fazia questão, eu amava ensiná-lo, e lia os livros, a palavra para ele, as bíblias pequenas, infantis para ele, orávamos, ele dormia comigo, e essa era a nossa rotina dentro de casa. Tinha um dia na semana que eu ia ao culto, que era em outra denominação, porque eu não conseguia ficar longe. Eu queria receber a palavra de Deus, eu queria ouvir a palavra de Deus, eu queria louvar o meu Deus. Não só em casa, mas numa congregação. Sentia falta, né? Sentia muita falta de estar dentro de uma congregação. Nisso eu resolvo fazer o vestibular. Deus me abençoa, eu consigo passar no vestibular de administração de empresas, na FESP, fiz um foco em hospitalar, e lá eu chamei minha mãe daí. Então eu fiquei muito pouco tempo sozinha, na verdade. Eu fiquei 3 meses sozinha, e nisso eu já chamei minha mãe, que morava em Santa Catarina ainda, com meu irmão caçula, esse que não conheceu meu pai, que já estava com 15 anos, e chamei minha mãe. E aí eu tinha mais um outro irmão que também estava na época de fazer faculdade, e aí nós nos juntamos todos. Minha mãe veio, juntou meus irmãos, eu, o Lucas, e nisso foi aquela luta de trabalho e oração com minha mãe, pela vida dos meus irmãos, que estavam ali também.
e por nós mesmas, porque nós tínhamos muitas lutas, nós tínhamos que dar conta de uma casa. E então foi assim, a gente orava a Deus, ia nas igrejas, eu ia à igreja, pegava uma amiga do meu trabalho, que o meu trabalho também foi uma bênção. Eu tive mais uma amiga adventista no meu trabalho que me acompanhou ao meu período que eu estive lá, mais de 20 anos, eu estive na Unimed. E a Márcia Bergold, a esposa do Rogério, ela era diretora do coral da Unimed. E lá que a gente se conheceu. E assim eu frequentava o coral da Unimed, a gente saía nos nossos festivais de corais também, e a gente sempre conversava sobre a igreja, conversava sobre o nosso movimento ali dentro da Unimed, o nosso testemunho dentro da Unimed, porque uma coisa eu sempre fiz e Deus me deu essa oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Então, eu nunca tive vergonha de Jesus, nunca tive vergonha do Evangelho. Eu sempre falava nos momentos mais difíceis, porque as pessoas chegam ali no atendimento muito debilitadas, com problemas de saúde, às vezes até sem esperança, porque são doenças às vezes muito graves que aparecem, e Deus me dava a oportunidade de poder falar dele para as pessoas. Isso foi algo que eu nunca deixei de fazer, desde sempre. Desde sempre. Desde sempre você sempre se manteve firme ao propósito. Sim. Mesmo em situações em que você não estava mais na igreja adventista, mas você sempre tinha essa conexão com Deus. Sim. Mas em que momento você parou e percebeu assim, eu preciso voltar? O ponto da virada foi em que momento? Poxa, Lidiane, olha, eu tive momentos nessa época, quando eu estava com minha mãe, eu chorava muito, eu pedia, Senhor, eu estou sozinha com meu filho, porque eu não queria arrumar outro marido. Porque eu sabia que o meu Deus era o principal na minha vida. Sim. E eu tinha que cuidar do meu filho. Então a minha devoção foi essa. Quando eu tive a oportunidade de concluir o meu curso, de dar o meu testemunho no meu próprio trabalho com as pessoas, de falar de Jesus, de estar envolvida ali, de várias formas, de Deus ter me dado condição de até de fazer uma auditoria da BVQI, de poder fazer coisas muito diferentes do que eu já estava acostumada a fazer. E vendo o andar da minha vida, que eu já tinha condição já de ver o Lucas maiorzinho, minha irmã teve um filho, eu consegui estar com esse meu sobrinho, e o Lucas já adolescente. Nisso, o Airan pede uma propriedade. Quando ele pede a propriedade, eu falo para o Airan, o Lucas está adolescente, ele precisa de você também, mais perto. Nisso nós resolvemos voltar para baixo do mesmo teto para tentar nos ajudar mutuamente. Aí Deus me dá no meu coração esse momento, quando eu voltar para o Cabral, a primeira coisa que eu vou fazer é voltar para a igreja do Juvevê. Então, eu ajudei o Airan a reformar a casa dos pais, onde ele vivia, já com a ideia de dar estudos bíblicos lá. A minha ideia sempre foi essa, de voltar e dar estudo bíblico e poder voltar para a igreja e me envolver na igreja, que esse era realmente o meu grande sonho. Eu estava cansada de ficar perambulando pelas igrejas, sentada em banco, ouvindo palavra, recebendo palavra, sendo alimentada. E sabe, só aquilo, nada mais. Eu falei, não, Deus, eu quero mais. Eu quero realmente fazer missão. Eu não pude fazer a missão que eu queria quando eu tinha 18 anos. Porque eu necessitava ajudar a minha família. Eu não tinha condição de sair e ficar 1 ano, 2 anos fora de casa, que era o meu sonho. Eu não podia. Então foi nesse momento da minha vida que eu me coloquei para Deus e falei, Senhor, assim que eu chegar, eu quero ser usada por Ti. Eu quero ser usada de uma forma diferente
mais do que eu estou sendo, assim, da minha vida, do meu testemunho pessoal, mas eu quero ajudar as pessoas de uma outra forma. Então foi aí que eu comecei a fazer os estudos bíblicos online, porque chegou na época da pandemia, e daí a gente acabou que não tinha como vir mais à igreja. E aí eu comecei a fazer os estudos online, consegui completar os estudos, e nisso o Airan tinha uma tia ainda viva, a última tia dele viva, com 94 anos, e eu falando que eu ia me batizar na igreja adventista. Ela conhecia a igreja adventista porque conviveu com a família do Airan a vida toda, e nisso ela resolve também se batizar. Aí eu fui lá, dei estudo bíblico para ela, e quando eu vim para cá, eu falei pro pastor, a minha tia, de 94 anos, ela também quer se batizar. Mas ela sabe o que está fazendo? O pastor Claudinei chegava e me perguntava, sim, ela está bem lúcida, ela sabe o que ela quer, o que ela está fazendo. Aí o pastor Claudinei conversou com ela, e no dia do meu batismo, tornou o nosso batismo. E Deus me presenteou com isso também. Eu tive a oportunidade de entrar nas águas batismais junto com a Irene. Então, era uma mistura de choro, de alegria, de gratidão, de poder estar ali naquele momento da minha vida, retornando à igreja adventista com a Irene sendo batizada. Mas teve um outro momento que eu acabei esquecendo de falar. Em 2016, depois que o Lucas já estava com 20 anos, ele resolve se batizar também. Nós estávamos fora ainda da igreja adventista, mas pelos estudos e pelo nosso testemunho, eu creio nisso, pela vida que a gente levava com Cristo dentro de casa e a forma como a gente sempre se posicionou com Deus. Ele resolve se batizar. Então, em 2016, foi quando eu voltei a primeira vez aqui, para trazer o meu filho para o batismo. E mesmo ele sendo uma pessoa especial, onde a gente sempre teve muito trabalho, a gente sempre teve que tratar dele com muitas terapias, diversos profissionais, e sabendo das condições dele, e já nessa época sabendo que ele ia ser uma pessoa especial e que ele ia necessitar de auxílio a vida toda. A única coisa que mais me alegrava nessa vida é saber que o meu filho autista, o meu Lucas, tinha aceitado a Cristo como seu Senhor e Salvador. E trazê-lo aqui e vê-lo se batizando nas águas aqui foi realmente também um sonho para mim. Poder ver o meu filho se entregando a Cristo. Isso foi em 2016. E daí 2020 foi quando eu entrei com a Irene nas águas batismais. E foi uma alegria vê-la batizada. Ela viveu depois dessa data mais 6 meses somente de vida. E nesse período a gente conseguiu criar um laço de amizade que a gente nunca teve. Foi um momento que Deus trabalhou em meu coração e no coração dela. E a gente se tornou muito amigas. E eu também tive a oportunidade de falar da volta de Jesus para ela. Eu falava muito, era o nosso tema, era o sábado, a volta de Cristo, o tempo que Jesus ia voltar nas nuvens dos céus, e que todo olho verá, e que Deus vai nos enxugar todas as lágrimas, e tudo que nós passamos nessa terra vai ficar para trás, e que nós vamos viver com Ele eternamente. Amém. Então, era um assunto que aflorava muito em mim. E não tinha fim, né? E não tinha fim. E não tinha fim. Esse assunto, inclusive, foi um dos assuntos que mais me moveu na minha infância e na minha adolescência. Porque depois, antes de eu conhecer o Adventismo, eu não sabia sobre a imortalidade da alma. Eu não sabia dos 10 mandamentos, porque eu tinha entendido que a guarda era domingo. Mas aí o Espírito Santo, na minha infância, ele começou a me trabalhar isso também. Ele começou a me mover dentro da palavra, pelo estudo que eu tinha dentro da palavra,
dos meus momentos com Deus, ele começou a me mostrar que não, meu pai estava no pó da terra e que o espírito que não tem consciência voltou a Deus e que eu teria que esperar a volta de Jesus para reencontrá-lo. Então, esses pontos foram momentos na minha vida que foram muito impactantes também, porque a palavra de Deus e a minha comunhão com Deus, a leitura que eu tinha da palavra, o Espírito Santo foi me mostrando as verdades bíblicas, que de fato meu pai estava no pó da terra, que ele não estava vivo, uma alma vagando consciente. Então, isso me provou como Deus estava me moldando até eu chegar no Adventismo. Quando eu cheguei no Adventismo, eu já estava convertida, meu coração já estava consolidado dentro das verdades adventistas, pelo que o Espírito Santo já havia me mostrado. Então, para mim sempre foi muito tranquilo eu entender o que é o Adventismo, o que é a guarda do sábado, o que é você saber que você não tem vida após a morte, saber que nós temos que atender os 10 mandamentos para que nós possamos realmente ter uma vida feliz, uma vida mais tranquila nesta terra, protegida por Deus. Então foram momentos que o Espírito Santo foi me mostrando, sabe, todas essas verdades. E então eu cheguei agora, com meus 57 anos, feliz em saber que o meu Deus sempre esteve comigo até esse momento. Ele está comigo, porque Ele tem me direcionado. Por mais lutas que eu tenha passado, eu, a minha família, a minha casa, Deus me mostrou, de fato, que nós temos um Deus no céu que está nos guardando, nos protegendo, e que Ele é muito, muito feliz em saber que nós temos um coração contrito e um coração humilde, que Ele realmente te mostra o caminho. Basta você buscá-lo com humildade, um coração amoroso, um coração querendo mesmo a palavra do Senhor, que Ele vai te direcionar até a verdade que Ele quer te mostrar. Então eu entendo que dentro da minha trajetória de vida, Deus me trouxe até o Juvevê e Ele já me provou que aqui é o meu lugar, que aqui é a minha igreja, é a igreja que eu amo estar aqui. E nós também amamos muito você aqui também. Tem pessoas muito especiais aqui, que eu amo de paixão. Deus sabe como essas pessoas são importantes para mim. A Kelly, a minha amada Kelly, uma pessoa que eu amo. Agora ela vai casar com o pastor Rafael. E a gente está muito feliz por eles. São pessoas especiais que eu tenho, o irmão Flores, com a Madeline. Eles estiveram no meu casamento, me conhecem a minha história, a minha vida. E tantas outras pessoas que eu convivo aqui dentro desta igreja. Então eu sei que Deus me trouxe até aqui pela graça dele, pelo amor dele, incondicional que Deus tem por mim. Eu só posso agradecer esse Deus, porque Ele é o meu pastor. Amém. E nada vai me faltar. Amém. E Ele me faz deitar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. É isso, Antônia. Olha, eu ia pedir para você deixar uma mensagem finalizando, mas acho que você já falou tudo. Amém. Sobre você, sobre o papel da igreja adventista aqui do Juvevê também na sua vida. Sim. Eu acredito que Deus te colocou a missão para você cuidar das pessoas, de servir. Amém. Porque quando a gente chega na igreja, e eu sei que você faz muitas coisas, mas uma coisa que marca muito para mim, quando eu chego na igreja e sentir aquele cheirinho de comida lá no salão gourmet, eu falo, nossa, a Antônia tá ali. Então, Deus te usou e continua te usando para ajudar tantas pessoas que às vezes você nem imagina. Isso, Mas que Deus, Ele te usa de fato
para que realmente a missão dele possa ser cumprida aqui no Juviver, em qualquer lugar do mundo. E eu Amém. acredito que o seu testemunho, para quem está nos assistindo também, vai inspirar muitas pessoas a continuar perseverando, crendo que Deus vai cumprir a sua promessa na vida de cada um deles. E na Amém. nossa vida também. Muito obrigada por participar do nosso programa. Eu que te agradeço pela oportunidade e que Deus seja louvado em todas as coisas. E saiba que eu e a Igreja do Juviver ama muito você. Que Obrigada, eu Deus também. abençoe. O nosso programa está chegando ao final. Foi muito bom poder conversar um pouquinho sobre a história da Antônia. E eu te encontro no próximo episódio dos Trajetórias, Histórias que Transformam Vidas. Até lá!